Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Varela Torres, o seu momento jurídico, aqui pela Rede Capital de Comunicação. Tema de hoje, tipos de rescisão do contrato de trabalho previstos na CLT. Para isso, está aqui voltando ao nosso programa a minha amiga a doutora Daniele Lázara, que vai estar aqui discutindo a respeito desse tema. Ela é especialista em Direito do Trabalho e Direito Processual aí do Trabalho. Doutora Daniele, obrigado por ter aceitado esse convite para estar voltando aqui conosco em nosso programa. Olá, doutor Flávio. Olá, tudo bem com vocês? Muito obrigada mais uma vez pelo convite. E hoje vamos falar desse assunto que é tão polêmico quando existe uma rescisão do contrato de trabalho, que os funcionários querem saber o que eles vão receber, a empresa quer saber o que eu tenho que pagar. Hoje nós vamos tirar todas as suas dúvidas a respeito do assunto. Hoje é uma semana especial, a semana do Natal, né? Estamos aí próximo a terminar o ano. Eu não poderia deixar de poder também aqui desejar a você que nos assiste de segunda a sexta, 11h30, com tanto carinho, com tanto amor, né? O nosso programa. Desejar um Feliz Natal. Que Deus possa abençoar você e que o verdadeiro sentido do Natal ele possa ser real e presente aí na sua vida, na sua casa e na sua família, tá bom? Primeira pergunta, doutora Daniele. Quais os tipos de rescisão do contrato de trabalho previstos na CLT? Então, embora seja um assunto que todo mundo só imagina naquela questão, o meu patrão me mandou embora, eu pedi demissão, existem outras formas de demissão na CLT. Uma delas é a rescisão do contrato de trabalho por prazo determinado, que pode ser ou uma rescisão natural de um contrato de trabalho por prazo determinado, exemplo, 1 ano, ou então aquela do contrato de experiência. Trabalhei 45 dias, não foi prorrogado por mais 45 dias, é uma rescisão do contrato de trabalho por prazo determinado também, embora estejam num contrato de experiência. Existe a rescisão sem justa causa pelo empregador, que é onde a empresa te manda embora. Existe a rescisão por justa causa do empregado, que é onde o empregado comete algumas falhas. Tem a rescisão por justa causa do empregador, que é onde existe a rescisão indireta. O funcionário demite o seu empregador. Existe a rescisão por mútuo acordo, que é uma novidade trazida pela reforma trabalhista. E existe o pedido de demissão também, que é a rescisão por pedido de demissão do empregado. Com certeza que você que nos assiste estava em casa, sentado, achando que só tinha aí 2 tipos, né? E hoje aprendeu que existe aí uma infinidade, né? Se possamos assim dizer, para todos os gostos, né? A gente consegue detalhar mais cada uma dessas rescisões? Ou esse resumão aí se refere aí à realidade dessas demissões? Nós conseguimos inclusive demonstrar que são tipos de recebimentos diferentes, embora tenha algumas verbas que elas são devidas em todos. A demissão sem justa causa pelo empregador, por exemplo, ela existe o aviso prévio indenizado pela empresa ou o funcionário cumpre com o aviso. Isso aí é uma escolha da empresa. Ele pode cumprir o aviso ou saindo 2 horas de antecedência do seu horário normal, ou ele sai com 7 dias de antecedência. Lembrando que a questão do aviso prévio, a cada 1 ano de trabalho, aumenta-se 3 dias do aviso prévio. Tem os recebimentos de saldo salário, aviso indenizado ou trabalhado, a depender da decisão da empresa. Férias integrais mais 1/3 e férias proporcionais mais 1/3. As férias integrais é somente se tiver atingido 1 ano de trabalho, né? O 13º proporcional, o funcionário ele vai receber o FGTS em sua integralidade. A empresa precisa fazer o depósito de 40%, que é a famosa multa rescisória, e ele também recebe o seguro-desemprego, que é diferente do caso do funcionário que pede demissão, que no caso vai receber somente saldo salário, férias proporcionais mais 1/3 e o 13º proporcional. E é uma coisa muito interessante que quando o funcionário pede demissão, às vezes por motivos particulares, às vezes por alguma raiva, angústia, algum problema, ele não imagina que ele vai ter que cumprir com o aviso sob pena de tê-lo descontado, que é a hora que assusta muita gente na hora de assinar a rescisão. Peraí, o meu salário era de R$ 1.500, por exemplo, tá descontando R$ 1.500, se você pedir demissão, não cumprir com o aviso, você tem que indenizar a empresa. Então, você que é empresário que nos assiste, né? Ou você que contratou uma pessoa, fica aí a dica. Se esse funcionário ele pede a demissão, ele vai ter que também, possamos assim dizer, lhe indenizar, seria essa a palavra correta? Isso, ele tem que indenizar o aviso para a empresa. O aviso prévio, então,
você empresário, né, você que contrata pessoas para poder prestar serviços a você agora aprendeu mais uma aqui no programa Varela Torres, tá bom? Aí vem outras modalidades, né, de rescisão, que é a rescisão por justa causa do empregado, que é quando o funcionário ele é desidioso, ele é insubordinado, indisciplinado, ou comete embriaguez habitual na empresa. Tem também você atuar contra a honra da empresa, vamos supor, falar mal da empresa numa rede social, alguma coisa do tipo, algum motivo que seja comprovada a falta grave. E isso a gente pode verificar no artigo 482 da CLT, que tem todas as previsões de uma justa causa, e nela o funcionário só recebe o saldo salário e férias integrais mais 1/3 se tiver. Se forem férias proporcionais, ele não recebe, somente o saldo salário. E aí, a justa causa da empresa. 483. Isso, é o 483 da CLT, onde o funcionário ele entra com uma ação na Justiça do Trabalho com uma rescisão indireta. E isso pode ser justificado ou como um risco de vida, um assédio moral, uma sobrecarga, dentre outras questões, que todas elas estão elencadas no 483 da CLT. São as famosas faltas graves aí cometidas pelo empregador. Só que nesse caso, os recebimentos, caso seja comprovada uma justa causa em uma sentença trabalhista, são os mesmos decorrentes de uma dispensa sem justa causa pelo empregador. Entendi. Vamos lá. Então, vamos trazer um resumo aí. Eu chego na empresa, eu sou contratado. Aí tem aqui aqueles vários tipos ali de contratos de trabalho que a pessoa pode ser encaixada naquela modalidade, né? Então a gente vai ter ali as previsões do que se refere a uma possível demissão por justa causa da empresa. Aí fica a dica para você poder ler depois em detalhe o artigo 482 da CLT e também tem o artigo 483 da CLT do que se refere a demissão por justa causa do empregador, não é isso? Na prática, como é que funciona? Ele vai até a Justiça do Trabalho, ele informa ali uma rescisão indireta, como é que seria isso? Ou ele pode ir na atermação, que é onde ele atua no jus postulandi, né, sem um advogado, ou ele pode contratar um advogado da confiança dele. E aí, lembrando que isso não é algo certeiro, é algo que tem a questão de produção de provas, da decisão de um juiz, vai ser decidido por meio de uma sentença e leva um tempo muito grande a respeito disso. Mas tem outra, doutor Flávio, que é a rescisão por mútuo acordo, que é algo trazido pela reforma. Gente, todo acordo é bem-vindo, hein? Exatamente. Antigamente, o pessoal tinha muito aquela de fazer um acordo que é considerado como fraudulento. Me demite que eu vou te devolver a multa. E aí a reforma trabalhista ela veio justamente para acabar com isso. Que foi no sentido de que, você quer fazer um acordo? Ok, nós vamos fazer um acordo. As partes, né, funcionário e empresa, entram com uma rescisão de mútuo acordo, onde o empregado ele vai receber a metade do aviso, se ele for indenizado, se ele for trabalhado, ele vai trabalhar normal. Ele vai receber a metade da multa rescisória, que seria de 40%, 20%, e ele pode sacar até 80% do FGTS. Só que tem uma diferença da outra rescisão, a sem justa causa pelo empregador, é que nesse caso ele não recebe o seguro-desemprego. Entendi. E quais os direitos e obrigações decorrentes de cada uma? Uma pergunta aqui do nosso telespectador. Os direitos, né, e obrigações, no caso, a obrigação da empresa é de pagar as verbas rescisórias de acordo com a modalidade de cada rescisão, e a questão do funcionário, se for um pedido de demissão, né, ele vai ter que cumprir com o aviso sob pena de ter ele descontado, indenizar a empresa. As demais questões, férias, 13º. Férias, 13º, são as obrigações decorrentes da rescisão contratual. Vai vir no termo de rescisão de contrato de trabalho, as verbas rescisórias. Pergunta aí do dia, qual o prazo para pagamento dessas rescisões? A empresa tem um prazo de 10 dias corridos para realizar o pagamento dessa rescisão. E se não pagar? Multa de uma remuneração. Muito se fala a respeito das multas salvo engano, 477. Isso, o 477 da CLT. Isso aí é em detrimento de quê? É esse atraso? No atraso no pagamento da rescisão, e não é somente o pagamento da rescisão, porque muitas empresas, elas imaginam, paguei em 10 dias, tá tudo bem, mas a obrigação também é decorrente da baixa do contrato de trabalho, da carteira, entrega da documentação, tudo isso é uma obrigação da empresa, não é simplesmente realizar o pagamento. Mas realizando o pagamento já ameniza um pouco a situação também, porque existem entendimentos e entendimentos, entendeu? Então, nesse caso também, se ele não recebeu dentro dos 10 dias, não recebe ali um contato, ele pode ir direto no TRT,
a poder a Termal, procurar um advogado de sua confiança para poder aí dar prosseguimento com essa ação? Exatamente. Como é que está aí o tempo? A gente está falando aqui do Centro-Oeste, né, do Goiás em específico. Como é que está o tempo aqui desses processos judiciais? Depois da reforma trabalhista deu uma amenizada muito grande, porque deu uma flexibilizada no sentido das empresas poderem fazer acordos com os funcionários, como eu disse no programa passado, inclusive no sentido de compensação de horas. Muitas vezes existiam aqueles problemas de pagamento de horas extras, então amenizou bastante. E também no sentido de que, antigamente, se o funcionário cumprisse com um aviso, a empresa já tinha que pagar a rescisão no dia seguinte. Agora não, ainda que ele cumpra com o aviso prévio dele, a empresa ainda tem uns 10 dias para realizar o pagamento da rescisão. Então dá uma amenizada muito grande. Muito bom. Tempo de pandemia. Esse ano foi um ano atípico, né? A gente sabe que teve diversos incentivos aí do governo federal, a gente teve reflexo desse benefício, alguma mudança nessa composição de rescisão dos contratos de trabalho? Teve inclusive no sentido daqueles contratos que tiveram a suspensão ou a redução de jornada, teve uma diminuição depois do período de garantia de emprego, né, que a gente chama de estabilidade, a redução também no recebimento de férias, 13º, e não só na questão da rescisão, mas agora no final do ano muita gente está recebendo o 13º, né, os seletistas, então eles não receberam de forma proporcional do período que o contrato estava suspenso. Entendi. Muito bom. Se você tem curiosidade a respeito desse tema, né, nós temos um programa gravado sobre essa questão trabalhista, né, dos benefícios dessa parte do tempo aí do período da pandemia. Vai no nosso canal do YouTube, procura lá, você vai ter aí esse programa gravado, também muito bom. Você vai ter todas as suas dúvidas a respeito desse tema, tá bom? Gente, estamos chegando aqui ao final de mais um programa, né, o Varela Torres. E foi muito bom ter aqui mais uma vez minha amiga, doutora Daniele Lázara, está aqui presente conosco, sempre abrilhantando o nosso programa com temas aí de alto nível e podendo trazer também um conteúdo para a gente de alto nível. Muito obrigado, espero que volte outras vezes. Eu que agradeço, obrigada a todos. Gente, mais uma vez, um Feliz Natal para você e toda a sua família. Deus te abençoe. Tchau, tchau.